Fala pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre limitar requisições abusivas dentro da nossa API e por que isso é muito importante, por que a gente não pode deixar esse passo para lá, tá? Não sei se vocês sabem, mas eu tenho esse projeto que a gente está fazendo aqui, ele reflete, a um projeto real que existe lá na XP Hub, que é um projeto real do Te Emprego API. Então, dentro dele eu crio algumas issues, certo? E eu vou resolvendo algumas issues. E uma delas que eu já resolvi, que são assim, issues que são importantes mesmo, que são coisas que fazem parte do core, da segurança, eu coloco algumas coisas. E uma delas foi o limite de requisições abusivas, porque imagina no seguinte cenário. Você tem uma API, certo? E você tem um concorrente, ou um engraçadinho aí. Cada requisição que você faz, você paga por isso porque você tem um custo de processamento, Quando a gente faz o deploy, a gente tem que alugar um servidor, e tal, etc. E isso tudo tem um custo. E quando você paga por isso, pode ter uma pessoa engraçadinha que vai fazer várias requisições ali para ou tentar deixar um downtime no teu sistema, ou, enfim, fazer o famoso DDoS, que sobrecarregar o sistema e tal. Existem algumas formas bacanas da gente impedir esse tipo de ataque, Tem alguns serviços como, por exemplo, a Cloudflare, que a gente vai utilizar também para aumentar a segurança, mas eu gosto sempre de ter uma forma nativa, ali dentro da própria aplicação, para ela não ficar dependendo de arquitetura de terceiros, porque às vezes, sei lá, a gente precisa remover esse serviço futuramente e tal. Então eu gosto de sempre ter dentro da minha própria aplicação uma forma de fazer esse tipo de limitação. E o interessante do Node, com todos esses pacotes, é que existem dois pacotes que são muito bons e cumprem esse propósito, que é o Express Rate Limit e o Express Slowdown. Então na aula de hoje a gente vai aprender a como limitar requisições abusivas, e configurar esse tipo de limitação para deixar a nossa aplicação mais segura e evitar esse tipo de ataque que ocorre com frequência, ok? Especialmente aí mandado, já falando mais do campo da selva do capitalismo, geralmente o seu concorrente pode contratar alguém para fazer com que o seu servidor caia, certo? Então, assim, todo improvement de segurança é válido para o nosso sistema. E se você der uma olhada aqui no que a gente vai fazer hoje, na verdade o que a gente vai fazer hoje é simplesmente olhar nesse commit, aqui que eu fiz. A gente vai instalar esse Express Rate Limit e o Express Slowdown, que são os dois pacotes que eu citei, e a gente vai utilizar eles como middleware, que somente com uma configuração todas as nossas rotas vão ficar livres, desse tipo de requisição abusiva, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer, obviamente, é instalar esses pacotes aqui dentro do nosso projeto. Então eu vou acessar aqui a minha pasta do projeto e vou dar um npm i naquele pacote ali, eu já tinha até copiado, o Express Rate Limit, e o outro que a gente vai usar também é o Express Slowdown. A gente vai instalar esses dois caras aqui e a gente vai olhar um pouquinho na documentação dele. Bom, eu sempre recomendo a você que veja na documentação da parada, quando você for baixar um pacote, eu gosto de fazer com que você aprenda a fazer isso, que é buscar o conhecimento direto na fonte. Então, quando a gente tem um pacote, a gente tem ali toda a documentação dele. Então, se ele está dizendo pra gente que é daquela forma que é feito, na maioria, quase todas as vezes, vai ser daquela forma que é para ser feito, Então, vamos entender como é que ele funciona? Então, eu já sei que ele roda como middleware, Então, aqui, por exemplo, no meu usage, ele já fala o seguinte, a gente tem o nosso rate limit, que ele... Vamos falar primeiramente, lembrando que eu estou falando do rate limit. Esse rate limit é uma ferramenta que ela vai limitar o número de requisições, Vamos colocar numa janela de 15 minutos, o meu usuário só vai poder fazer, sei lá, 100 requisições, entendeu? E acho que deu para entender mais ou menos como é que funciona. Como que ele roda do meu projeto em si. Então aqui eu tenho o meu rate limit, ele importa essa função. Aqui se a gente estiver utilizando um proxy reverso, lá na frente a gente vai fazer mas vai ser fora dessa playlist, mas lá na frente a gente vai fazer um proxy reverso não utilizando o Nginx, mas sim utilizando uma própria aplicação em Node para isso. A gente cria um limiter, um limitador ali, que ele recebe basicamente aquela função do rate limit
e a gente passa dois parâmetros específicos para ele, que é o window MS e o max, tá? Esse window MX aqui, ele aqui tá falando que é 15 minutos, que é aquela janela de tempo que eu falei para vocês. Por que é importante a gente ter uma janela de tempo? Porque às vezes, por exemplo, a gente tem um usuário que ele tá fazendo muitas ações ali naquele instante, né? Então ele tá recebendo informações do banco de dados, né, recebendo uma listagem ali completa e realizando muitas e muitas ações ali. Mas só que lá na frente, né, por exemplo, ele fica um tempo em stand-by. Então é importante a gente deixar essa janela de tempo para que, vamos colocar, em 15 minutos ele consiga fazer 100 requisições, ou em 20 minutos ele consiga fazer 200, enfim, isso aí vai depender de como que é o uso do seu sistema, né? Como que você planeja que o teu usuário acesse ao sistema. Geralmente eu coloco em 15 minutos, né, um máximo aí de 150 requisições, porque eu acho que isso aí é suficiente e eu dou um aviso lá para o usuário, falo, ó, cara, não tem como você continuar fazendo requisição porque você está usando demais o seu token, né? Então é basicamente isso aqui. Depois a gente dá um app.use, né? Esse app aqui é do Express, e a gente usa ele como um middleware mesmo, ok? É bastante simples, como vocês estão vendo na aplicação desse cara. E o outro maluco aqui, que é o Express Slowdown, ele é basicamente a mesma forma, tá? A gente só passa algumas coisas, algumas configurações a mais. Esse Express Slowdown, ele serve para o seguinte, para você meio que parar o teu usuário de fazer requisições, só que você não para as requisições, você meio que deixa elas mais lentas, né? Para evitar também abusos. Então, por exemplo, vamos dizer que numa janela de 15 minutos, ele também tem aqui o window MS, como vocês podem ver, numa janela de 15 minutos, o seu usuário, ele pode fazer, sei lá, 100 requisições. A gente fez aí as nossas 100 requisições, né, o nosso limite de requisições aqui, enchendo a nossa janela, e a gente quer continuar fazendo algumas requisições. Então esse pacote, esse Express Slowdown, ele vai, e vamos supor que a nossa requisição, aquela requisição que a gente fez, ela dure normalmente, né, 250 ms, né, 250 milissegundos para ser completa. Então, com a utilização do Speed Limiter, né, do Slowdown, esse pacote Express Slowdown, a gente vai fazer com que na requisição de número 101, né, após a gente ter feito esse limite, ele vai acrescer 500 milissegundos para dar aquela resposta, né, para fazer aquele processamento daquele pacote. Então significa que na nossa requisição de número 101, né, 100ª, sei lá, é 100ª que fala, não sei. Nossa 100ª requisição, ela vai demorar aqueles 250 milissegundos mais 500 milissegundos, totalizando 750 milissegundos, ok? Só que na nossa requisição de número 102, ele já vai acrescer mais 500 milissegundos dos 500 milissegundos passados, então ele vai sempre incrementando. Então a próxima requisição ela vai durar 250 milissegundos, mais 500 milissegundos, mais 500 milissegundos. Isso vai totalizar mais 1 segundo. Isso serve para também evitar abuso, então a gente consegue utilizar esses dois pacotes juntos, né, para fazer uma configuração bacana. Então acho que já deu para explicar mais ou menos qual é o motivo da gente utilizar o Slowdown, e ele já instalou aqui dentro do nosso pacote, então a gente vai começar a rodar esse cara aqui. Então vamos começar a pensar já na nossa estrutura, né, do nosso projeto. Já vamos fazer ele dentro da estrutura do que a gente fez. Então o que isso aqui é? Na verdade isso aqui é um arquivo de configuração, né, uma parte de configuração do nosso limiter, né, da limitação de requisição. Então, aonde que a gente colocaria isso na arquitetura que a gente tem hoje? A gente tem um arquivo de configuração ali, então a gente poderia colocar ele aqui dentro, certo? Então, essa é uma configuração de quê? Ela é do aplicativo? Ela é do banco de dados? Ela é uma aplicação de segurança? Para mim, eu vejo como, isso é muito interpretativo, mas eu vejo como uma configuração de requisição, tá? Então, vou colocar aqui um request, e eu posso passar aqui para o rate limit, ok. Eu tenho uma janela de tempo e eu tenho um máximo de requisições. Então aqui eu vou ter uma window, certo? Que ela vai ser baseada em milissegundos, né? Então eu tenho que passar o número de milissegundos que eu quero aqui. Então se eu quero fazer 15 minutos, eu sei que 1 segundo tem 1000 milissegundos, né? Então isso aqui seria igual a 1 minuto, a 1 segundo, minto. E 1 minuto tem 60 segundos, então isso aqui seria equivalente a 1 minuto, né? 60 vezes 1000 milissegundos daria um equivalente a 60.000 milissegundos, o que equivale a 1 minuto. E
15 vezes 1 minuto são 15 minutos, né? Então acho que já deu para vocês entenderem a lógica aí, como que a gente faz. Então, se eu quisesse colocar 20 minutos, eu simplesmente colocaria um 20 aqui e, enfim, acho que já deu para entender. Eu vou até colocar aqui como MS, né, um comentário aqui do lado para a gente não esquecer e deixar o código documentado para o próximo programador que for pegar isso aqui ele entender o que é. E a gente, além da nossa janela de tempo, a gente tem o máximo de requisições. Então vou colocar aqui max request. Ok. Na realidade, como eu já estou dentro de um objeto de request, eu vou simplesmente colocar como max mesmo, tá? Porque meio que eu já sei do que se trata. E eu vou colocar que são 150 requisições no período de 20 minutos. O meu usuário vai poder fazer essas requisições, ok? E então a gente já meio que fez a configuração do nosso rate limit, ele já está pronto para a gente começar a inserir ele lá dentro. Só que a gente vai fazer também a configuração do slowdown, que a gente vai usar eles juntos, ok? Ele passa aqui alguns parâmetros, né, como requisição. O primeiro deles também é aquele window ms, né? Então aqui eu vou colocar como slowdown, beleza? O primeiro dele também é o tempo da janela, né? Aqui nesse caso eu vou colocar uma janela um pouco menor, tá? Eu vou colocar uma janela de 15 minutos, então window aqui vai ser 15 vezes 60 vezes 1000, ok? Então numa janela de 15 minutos é que a gente vai começar a aplicar o slowdown, e a partir desse número de requisições, né, do delay after, que ele vai começar a fazer os delays, que são quantos milissegundos de delay por requisição. Como eu acho isso aqui um punimento muito grande para o usuário, né, de 500 milissegundos, porque se a gente for botar no papel, 4 requisições que ele vai fazer a mais, vai demorar 2 segundos para a resposta. Então isso eu acho que é um exagero, né? Eu coloco geralmente aqui 100 milissegundos de delay, né? Porque aí, por exemplo, o 10 rodou só em 1 segundo, 20 requisições, que já é algo razoavelmente abusivo, ele pagou com 2 segundos a mais de espera, né? E como a gente tem a certeza que ele não vai abusar muito disso mesmo, porque a gente já colocou um limite final para ele parar de fazer requisição mesmo aqui com o rate limit, não tem problema, a gente não precisa se preocupar com isso. Então acho que são essas 3 opções aqui que são essas 3 configurações que são suficientes para o slowdown rodar, e essas 2 configurações para o rate limit rodar. Ok? Mas isso aqui não é suficiente, a gente simplesmente colocou no nosso arquivo de configuração como que a gente quer que ele se comporte. Agora a gente precisa realmente fazer com que ele se comporte da maneira correta, né? Que ele rode dentro da nossa aplicação. Para isso a gente vai utilizar os middlewares, né? E eu vou explicar para vocês o que são middlewares. Dentro do conceito de middleware, né? Dentro do Express, isso não é algo exclusivo do Express, mas vamos falar dentro do contexto do Express, a gente passa por algumas etapas, a nossa requisição ela passa por algumas etapas. Então eu vou abrir aqui o Paint para mostrar para vocês mais ou menos como que é. Eu tenho um cliente que ele faz toda uma requisição, ela passa por todo um processo e volta para o meu cliente, beleza? Então, quando a gente está rodando, né, alguma coisa a gente tem algum código lá no nosso Express, a gente passa por algumas etapas, né, alguns pontos que são chaves do Express, mas em algum momento a gente vai chegar no nosso controller, né, que vai ter toda a nossa regra de negócio, ok? A gente vai chegar nesse carinha aqui, que seria o nosso controller. Um middleware, né, um interceptador ali, ele seria basicamente o que o nome dele fala, né? Um interceptador de requisições. Então, antes da gente chegar aqui no nosso controller e rodar toda a nossa regra de negócio, a gente pode fazer algumas validações, né? E aqui a gente chama de middlewares, ok? E esses middlewares são infinitos, a gente pode colocar quantos middlewares a gente quiser. E vamos supor que chegou aqui no middleware de número 3 e ele encontrou alguma falha. Esse middleware ele tem o poder, ele tem a capacidade de interceptar aqui a minha requisição e já mandar ela de volta para o cliente apontando onde que ele errou, né? Apontando a resposta necessária. Então o middleware é algo que vai rodar antes do nosso controller, ok? Que vai facilitar, né? Uma forma da gente fazer algumas validações anteriores, ok? E isso é exatamente, né, se encaixa perfeitamente no que a gente quer agora, em limitar as requisições abusivas, porque a gente só quer que ele observe o IP e veja se pode seguir, e se não puder, eu quero que ele pare, eu não preciso que ele rode, processe todo o meu request, né, todo o meu controller ali, realmente eu quero interceptar esse
esse ponto, ok? Então a gente vai criar uma pasta aqui de middlewares e dentro a gente vai ter um middleware chamado de rate limit, ok.js. A gente só vai ter um middleware, tá? Dentro desse middleware aqui a gente vai aplicar as duas soluções, porque eu acho que não tem necessidade de criar dois middlewares, ok? Sendo que a gente pode usar o spread depois. Vocês vão ver como é que vai ficar bem legal essa arquitetura. Então vamos ver como que é feito aqui na documentação. Como que ele faz pra gente fazer pelo menos com o rate limit. Primeiro com o rate limit. A gente cria uma constante rate limit e importa, né? Então vamos criar aqui const rate limit. Ele recebe require. Vou também importar a configuração dele, que a gente tinha feito, né? Então const config recebe o require. Agora o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente falar bem assim, ó, const limiter, certo? Que a gente está fazendo o limitador ali de requisições. Ele recebe rate limit, né? Que isso é uma função, e a gente vai passar como parâmetro window ms, certo? Que é igual a config.requests. Isso aqui faz parte do rate limit, .window, ok? E tem o max aqui também, que ele é config.requests.ratelimit.max, beleza? A gente poderia fazer, para não ficar tão zoado, essa linha aqui, a gente poderia vir aqui e importar somente o nosso requests, né? Por exemplo. E a gente poderia pular esse config aqui, que ia funcionar do mesmo jeito. Eu vou deixar assim porque eu gosto eu não gosto de ter uma linha muito grande ali, buscando muitos filhos, né? E agora eu vou dar um module, na verdade, .exports num array, ok? E esse array vai conter o meu limiter, tá? E isso aqui já é suficiente para funcionar, beleza? O que eu fiz então? Eu importei o meu rate limit e apliquei as configurações que a gente tem do nosso config e exportei ele, ok? Agora eu vou criar um const slowdown, certo? Que ele recebe uma express slowdown. Vou criar aqui um const slower, que ele vai receber o slowdown. E a gente vai ter as mesmas configurações que a gente tinha passado. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso Express Slowdown, como que ele é feito. Esses três parâmetros, que é o window ms, o delay after e o delay ms. Então vamos lá. Então a gente tem o window ms. E eu vou exportar também, né, o meu slower aqui, ok? Então eu meio que exportei essas duas funções que são funções que podem ser utilizadas como middlewares, né? Elas são preparadas para serem utilizadas como middlewares dentro do nosso Express, utilizando o app.use. E agora que eu já tenho essas duas funções exportadas, né, esses dois caras, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no meu app, né, e importar esses caras. Então const rate limit, ele recebe um require dos meus middlewares. Eu não tenho ainda o middleware feito como alias, né? Não, não tem. Eu vou fazer ele aqui agora. Middleware no meu JS config. Middleware. Então, aqui agora o meu middleware já apareceu. E aqui dentro dele já tem o rate limit, beleza? A gente já consegue exportar esse cara. Que cacete, bicho, esse teclado dos Estados Unidos é foda. Ok, e agora a gente vai fazer o nosso... instalar isso como middleware, ok? Então é importante que a gente faça isso antes das nossas rotas, né? Então eu vou dar aqui um app.use, tá? E como a gente exportou isso aqui vamos voltar aqui no nosso middleware. A gente exportou isso aqui como array. Tem uma parada legal que a gente pode fazer com o spread, né? Que é fazer com que ele use os dois de uma vez só. Então eu posso vir aqui e dar um spread, tá? No meu rate limit. E ele vai colocar primeiramente o slower e depois o limiter. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que se eu fizesse app.use rate limit 0
e rate limit 1. Tá? Seria a mesma coisa, só que de uma forma muito fácil, porque se eu quiser aplicar posteriormente outro tipo de rate limit, né, o outro cara aqui dentro, eu não preciso vir aqui e alterar, o Spread já roda isso aqui para mim. Tá? E vamos ver se isso aqui roda de forma tranquila, sem gerar nenhum erro. Então vou dar um npm run dev. Ah tá, porque eu mandei a string aqui do... Beleza, ele iniciou normalmente. Aquele erro tinha dado porque eu alterei a senha do banco, tá? Porque eu tinha feito o vídeo com vocês e tinha deixado a senha exposta. Então eu alterei lá no banco, esqueci de alterar aqui no .env. Mas ele rodou de forma tranquila aqui, normalmente. Só que, assim, eu não vou ficar 15 minutos aqui testando para mostrar para vocês, né, isso. A gente vai fazer umas alterações aqui, vai deixar ele de uma forma... Só para vocês verem ele funcionando, tá? E aí sim, depois eu mostro para vocês. Então eu quero que dentro de uma janela de 1 minuto, isso aqui seja suficiente, eu possa fazer 5 requisições, ok? Aqui no meu localhost. Então, se eu abrir o meu localhost aqui, né, abrir esse carinha, ele trouxe aquela mensagem no banco de dados que relaxa, isso aqui é o que a gente já tinha programado para fazer na aula passada, tá? Era para mostrar essa mensagem mesmo. Aí eu fiz 2 requisições, 3 requisições, 4 requisições, 5 requisições, 6 requisições e, por fim, ele falou: too many requests, please try again later. Né? Então ele fez ali o papel dele, né? O carinha já avisou, falou: ó, se tem muita requisição, tenta de novo depois, tá? Isso foi numa janela de 1 minuto. Eu coloquei ele para rodar daqui dentro de 1 minuto, certo? Vamos esperar aqui 1 minutinho, rapidinho, que eu vou tentar atualizar e fazer as requisições aqui. Eu nem vou sair dessa tela, tá? Para vocês verem que eu não reiniciei servidor nem nada. E eu vou esperar 1 minutinho aqui pra gente ver ele voltando, né? Ele falando: não, agora você já está apto a fazer mais 5 requisições. Eu não sei se ele... Por que ele deixou eu fazer 6? Talvez ele ignore a primeira, né? Mas eu acho que uma requisição a mais não vai te matar. Mas já sabendo disso, né, você pode colocar um número a menos ali. Ou não sei se a minha conta também que falhou. Aí eu atualizei, né? Já tinha passado 1 minuto. E olha só, erro no banco de dados. Ele vai me deixar eu fazer mais algumas requisições. E agora ele vai falar: ó, too many requests, please try again later. Então vocês viram que funcionou de uma forma muito simples, né? E isso evita muita coisa, tá? Porque agora a gente está tendo que fazer muito menos processamento. Muito menos processamento mesmo. E a gente deixou isso tudo abstraído, tá? A gente não se preocupou em recuperar IP de ninguém, nem nada disso. A gente já aproveitou que a comunidade oferece pra gente esses 2 pacotes que são muito bons e utilizou eles da melhor forma para deixar a nossa aplicação mais segura. Então é isso, acho que nessa aula já é suficiente, já tem bastante conteúdo aí para vocês. Falou, um abraço, até a próxima. Fala tchau com eles, fala. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, né, Chico? Até o próximo vídeo, não esquece de dar joinha.